Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Chegou-nos uma questão a respeito da Arca de Noé. Se a arca tinha o formato de um navio ou não? A resposta é: a arca não tinha o formato de um navio. Vejamos qual o formato da arca ao lermos Gênesis, capítulo 6, versículos 14 a 17. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Observamos aqui a ordenança para construir uma arca. Mas Noé sabia o que era uma arca? O que Deus revela para ele é o projeto, o desenho de construir algo com madeira. E pelas medidas que nós vemos aqui, lembra um caixote retangular, um caixotão retangular. Não há ordenança aqui para fazer uma popa e proa, algo que lembra a frente dos navios, que são como se fossem pontiagudos, lembrando quase um triângulo, e a traseira meio arredondada. A arca aqui não tinha esse formato de um navio, com popa e proa. Era um caixotão de madeira, com 3 andares e uma porta, para que os animais e as aves pudessem se abrigar nesta arca. Quando Deus revela a Noé que ele traria o dilúvio também, Noé sabia o que era um dilúvio? Não. Noé só descobriu que era um dilúvio depois que aconteceu. Então, Noé, de todos os homens ali na face da terra, foi o mais acessível a Deus. Homem fiel, reto e íntegro em suas ações e atitudes. Deus o escolhe e lhe dá essa tarefa de construir esse grande barco sem saber que era um barco. Com certeza Noé deveria saber o que era uma canoa, um pequeno barquinho. Isso Noé sabia muito bem. Mas construir o que Deus pediu em terra firme não representa para Noé que seja um grande barco. Naquela época não tinha barcos cobertos. E o que Deus pede para ele fazer é algo que parece um caixotão retangular, como se fosse um salão, que nós conhecemos muito bem o que é um salão. Lembra um salão. Noé pode ter interpretado essa construção como uma residência, um edifício, na qual aconteceria um evento chamado dilúvio, que quem não estivesse dentro iria perecer. Então Noé, de bom grado e obedecendo a Deus, se preparou para fazer essa arca. Imaginemos o seguinte: se Deus tivesse falado para Noé o que ia acontecer depois que ocorresse o dilúvio, águas intermináveis iriam cair sobre a face da terra, e essa construção iria ficar boiando nas águas, será que Noé faria essa construção? Será que ele aceitaria a ideia de ficar mais de 100 dias boiando dentro dessa construção em meio aos mares, sem saber onde iria dar? Então, Noé ele obedece, ele constrói esse grande caixotão para que toda a sua família, os animais e aves sejam salvos, sem saber o que aconteceria. E por que isso? Nós temos a resposta. Vejamos agora Gênesis 7, versículos 11 a 16. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram,
e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres de seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. Observemos agora o final do versículo. E o Senhor Deus fechou a porta da arca. E por que Deus fecha a porta da arca? Noé e seus filhos não tinham forças suficientes para fechar a porta dessa arca? Praticamente a porta dessa arca deve ter sido a rampa pelo qual os animais e os répteis adentraram dentro daquela construção. Qual era a utilidade daquela entrada com essa rampa? É para que pudesse entrar e sair. Noé não imaginava que ele iria ficar boiando dentro daquela construção com todos os animais e aves e répteis durante um bom tempo nas águas. Noé não sabia o que era o dilúvio. Nunca tinha acontecido. Se pudéssemos voltar no tempo, no século XIX, no começo do século XIX, e falar para as pessoas se elas já viram um aparelho de televisão, um rádio, um automóvel, uma moto, um avião, um foguete, um celular, um liquidificador, uma batedeira, as pessoas iriam saber o que é tudo isso? Claro que não. Elas nunca tinham visto. Noé também, ele sabia o que era uma canoa, um barquinho, ele sabia. E geralmente isso era feito às margens de algum rio, ou às margens do mar, para poder entrar e pescar peixes. Mas essa construção, fenomenal para a época, construída em terra firme, longe do rio, longe do mar. E como arrastar essa construção para dentro da água? Não havia tratores. Ele e seus 3 filhos, a esposa e as 3 noras, como eles arrastariam essa construção para perto da água? Não. Então Noé não sabia que a arca era um grande barco de madeira na época. E o que acontece aqui? Depois que todos entraram, começou a chover, quem fecha a porta, que é essa rampa praticamente, foi Deus. Por quê? Por que Deus fechou essa porta? Porque Noé iria deixá-la aberta. Ele não sabia que a água da chuva ia começar a subir. E a água subindo, com aquela porta aberta, a água ia entrar dentro daquela construção. E se entrasse dentro daquela construção, a água subindo, os animais, as aves e répteis iam perecer. Que essa construção não ia apoiar, estando com um buraco aberto na sua lateral. Por isso Deus fecha essa porta, e quando Deus fechou essa porta, a água começou a subir. Ela não entrou nessa arca, porque não havia um buraco para ela entrar, e ela começou a flutuar, a boiar, e aí conhecemos muito bem a história. Assim, Noé não sabia o que era um dilúvio, até acontecer. Ele não sabia que esse grande caixotão, chamado arca, era um grande barco, até que ele observou o que aconteceu. Quando ele viu que estava boiando na água, ele percebeu que era um grande barco, que salvaria a vida da sua família e de todos os animais, aves e répteis que estavam com ele. Assim, podemos aprender algo mais das Escrituras para o nosso conhecimento. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.